Então, Gama, enquanto que não temos outra chamada neste momento em linha, o que é que podes acrescentar sobre o que nós ouvimos, não é? Visto aqui eh, opiniões diversas, Gama. Correto, quando se perde uma figura da dimensão do Nandô, aliás, qualquer figura, vamos sempre ouvir também relatos de vivências. Há pessoas que há pessoas que gostam dele e há também pessoas que não gostam dele. A nível do Parlamento, para fazer aqui uma correção, o Nandô teve uns bate-papos ou troca de palavras, sim senhora, com a Mihaela, com Makuta Konda, mas não foi no sentido de desrespeitar ou de colocar a sua autoridade acima dos outros. O Nandô, ele tinha um lado de muita metáfora, de ironia. Ele já dizia do peito a bala, termos assim. E se calhar as pessoas, se tu não conheceres bem esse lado dele, podes interpretar que ele está a falar uma outra coisa que não é lá muito boa, porque o Makuta Konda não tinha como entrar em desentendimento com o Nandão, porque ele foi o deputado da história deste Parlamento que mais apreciou o Nandão, porque o Nandão teve algo positivo na vida dele política. Então, aliás, vimos quando houve a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Angola, e estava lá, foi na legislatura passada ou antepassada, e o Makuta acho que ainda fez qualquer comentário à volta do Nandô, depois ficaram aí as gargalhadas. Mas isso para dizer que ele tinha esse lado alegórico, por exemplo, uma vez ele dizia que a gasosa é o entendimento entre o polícia e o cidadão. Ele era o chefe da polícia. Quando ele quis falar, estava a falar isso, ele não quis dizer que legalizava ou legitimava essa prática de Uhum. corrupção e extorsão dos nossos agentes. Ele quis mostrar e, e quis dar a perceber que o que estamos a chamar de gasosa é quando os dois um tem conflito com a lei, procuram ter um entendimento, naquele entendimento uh, extra-institucional, ali um subornava o outro, neste caso o cidadão subornava a polícia, ou o próprio polícia também exigia que lhe dessem algo. Este algo que era dado ao polícia é a gasosa que o Nandô se referia. E ele estava num fórum e ele a dar este exemplo assim, de forma muito crua e nua, as pessoas interpretaram que o Nandô estava de facto a apoiar ou a legitimar esta prática, porque logo a seguir ele foi uma das pessoas depois que decretou combate a tal gasosa na corporação, porque ela até foi, já dissemos aqui, que na nova República, né, no pós Partido Único, ele foi uma das figuras que ajudou na reconstrução e na consolidação da polícia da ordem pública. Foi o Nandó. Portanto, Uhum. e hoje até ele já não está, depois saiu da polícia, mas essa prática da gasosa até hoje é uma prática que precisa ser estudada para de seguida ser combatida. Ainda há dias em Luanda estava com pessoas a reclamarem que o polícia apanha-os, às vezes encontra numa situação da pessoa põe o bafômetro e o polícia está a cobrar 90 mil kwanzas. E o polícia escolhe os carros que vai cobrar. Então é um fenómeno que já está na sociedade angolana, que é necessário estudar para combater, porque só assim apelar à polícia, não faça isso, o polícia ganha mal, então ele é obrigado e sente-se forçado a ir para essas práticas. Portanto, deve-se pensar e aumentar os salários da polícia para que não E, enveredem para a corrupção.
Gama, é muito interessante esta que trouxeste aqui sobre o bafômetro. Portanto, a polícia, de todas as formas, tem estado a encontrar alternativas para compensar o salário que não é suficiente. Mas agora, aqui é um problema grave sempre nas dotações para os salários eh, dos militares, tanto da polícia, porque a polícia, por estar a ganhar mal, vai continuar a extorquir o cidadão. Gama. Exatamente, isso é, em África infelizmente está assim em Angola, está assim no Congo, por isso dizíamos que é um fenómeno que precisa ser estudado para de seguida ser combatido. Não se combate apenas com apelos. Por mais que se diga ao polícia não faça isso, o polícia na esquina ele está sozinho, só ele e o cidadão, aí ele põe em prática o tal entendimento entre os dois, que é a gasosa. Uhum. Que é a Aliás, gasosa. às vezes também O o próprio cidadão encoraja a polícia a fazer isso, né? Quando é interpelado, ele pode levar a polícia também num canto e subornar. Agora, se o polícia ganhar bem, não se vai deixar ser corrompido. corrompido. Agora, a Gama, vistos que Nandó não está mais, aqui o quadro, o mapa muda dentro do MPLA para os papáveis, não é? Os putativos pré-candidatos ou futuros candidatos à liderança do MPLA. Bem disseste que aqui as baterias todas agora viram para o Higino Carneiro. Mas para além de Higino Carneiro, Higino Carneiro está com o dossiê aberto na PGR. Será que Higino Carneiro com os seus advogados vão conseguir se desmaralhar deste marasma em que foi metido? E caso ele não conseguisse desamarrar, se libertar desse marasmo, eh, poderemos, digamos, hipotizar outros grandes nomes dentro do MPLA? Bom, a ausência de Nandô, de facto, vai criar um impacto no processo de sucessão de João Lourenço à frente do MPLA. Com João Lourenço a aproximar-se do fim do segundo mandato, agora a ausência de Nandô, logicamente, que reduz as opções de transição. Estamos a falar aqui de uma transição suave dentro do partido MPLA, já que ele era um congregador, era, era o líder, o dirigente, na qual as pessoas contavam para promover uma transição tranquila e em que todos pudessem se rever numa única liderança ou numa única entidade que seria ele. Sem ele, o que vai haver é muitos dos seus apoiantes, sobretudo aqueles que não se revêem nem um pouco em João Lourenço, vão se inclinar no Higino Carneiro ou numa outra liderança. Agora, Higino Carneiro tem processos, sim senhora, mas os processos de Higino foram logo rebatidos e foram processos que estão mal instruídos e tendem a morrer, a menos que reinventem outro. Já tivemos o exemplo que o caso das viaturas, quem comanda as viaturas é o GPL. Então, em caso de dívida ou dívidas, deve ser o GPL a entidade a ser cobrada e não necessariamente o Higino Carneiro. O Higino Carneiro não comprou viaturas em seu nome pessoal. Depois, as viaturas ainda existem, estão nas mãos de antigos administradores, uns já foram para outros sítios e etc. Então, esse processo, essa parte daí das viaturas corre o risco de cair, a menos que vai se pegar na questão da distribuição, mas a distribuição, a PGR não está interessada em saber a quem distribuíram, porque se aí forem, vai-se descobrir outras coisas. Se forem analisar na questão da distribuição que não foi justa,
tendo em conta que há pessoas que não estão no Estado e que estão apenas no MPLA e receberam estas viaturas. Então, este processo pode morrer, a menos que vai-se buscar mais coisas, e depois é aquela coisa de, era um processo que já estava enterrado, ou melhor, já estava arquivado, foram desarquivar, foram colocar um outro procurador e o novo procurador também não percebia aquilo. Foi feito às pressas e se verificou estas lacunas. O Higino pode se reabilitar novamente e ele tem essa valência, se conhece esse lado dele de quando há esses embates que a PGR faz, que o próprio regime faz contra ele, ele depois tem a habilidade de renascer das cinzas e se firmar. Veja que ele nesse momento está forte. Por quê? Porque as pessoas em África apreciam líderes políticos que sejam valentes e corajosos. E o Gino se revela isso, corajoso. Uhum. Até aqui é o único que enfrentou João Lourenço, é o único que está a pôr o Estado por cima dele e ele tem sabido sobreviver. Portanto, para além do Gino, podem surgir também outros, tem o engenheiro Venâncio, mas estamos aqui a falar daqueles que já foram ou estiveram perto do Comitê Central. Tem mais aí outros que podem também surgir. Por isso dizemos que a ausência do Nandó vai causar este ambiente de incerteza dentro do partido, do MPLA, e também fora, né? Porque há fora os investidores que fazem análises, que fazem due diligence, vão analisar como é que agora fica Angola, tendo em conta que um dos dirigentes que estaria na linha de sucessão presidencial acaba por falecer.